Entrevista, porra. Sejam muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista. A entrevista do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Primeiramente, apresentar a bancada. Richard Balu está, como sempre, aqui comigo, me ajudando. Guilherme Colomé, o melhor goleiro do Brasil e da Escócia. E nosso convidado de hoje é a primeira pessoa que trabalha diretamente com futebol que vai falar aqui com a gente. Hoje nós temos Vitor Hugo. Vitor, eu não vou falar quem você é, o que é que você já fez pelo futebol. Prefiro que você nos fale. Nos apresente qual é seu currículo, o que é que você já fez. Quem é Vitor? Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Quem falou comigo diretamente, Thiago, mas o Richard e o Guilherme também, obrigado. Eu, Vitor Hugo, comecei com futebol a trabalhar com comissão técnica em 2010, né, no Flamengo, ainda como estagiário, já cursando a UFRJ. E aí fiquei lá até 2013, sendo contratado na parte de análise de desempenho. Muita gente já deve escutar falar, um setor que hoje está bem procurado. E aí, do ano de 2013 inteiro no profissional do Flamengo, depois, por alguns outros motivos, saí. Fui fazer parte do Comitê Olímpico Brasileiro no ciclo para a Olimpíada, também na área de análise de desempenho, mais voltada à biomecânica. E aí, nesse meio tempo também, as coisas acontecem rápido, surgiu um mestrado lá em Portugal, lá no Porto. Achei que era uma oportunidade excelente, não podia deixar passar, fui embora, fiquei lá um ano. E no Botafogo, onde eu estou hoje, eu cheguei em 2015, como preparador físico do Sub-17, 2016 do Sub-20, num ano espetacular. A gente até conversava aqui, campeão brasileiro, campeão do estadual aqui do Rio de Janeiro. E a partir de 2019 eu fui para a função de treinador, hoje em dia treinador do Sub-13, função que eu sempre desejei. E aí, embora tenha descido as categorias, mas numa função que hoje acho espetacular, e todo esse currículo aí de passagem foi bom para dar uma base legal do que eu acredito que tem que ser um treinador. Muito bem. Deixa eu já te fazer logo essa pergunta. Quais são os títulos que você já ganhou, tanto na época de Flamengo quanto na época de Botafogo, só para a gente apresentar para os nossos ouvintes? Essa é boa, vai render, eu tô brincando, mas tem alguns. Disputa muita competição, né, em base, a gente disputa muita competição. Então, com o Flamengo, quando eu cheguei lá no Sub-15 para estagiar, o clube já estava preparando para ir para um Mundial. Tem vários mundiais também na base, mas no Sub-15 em Singapura, que a gente ganhou, uma Taça Rio Sub-17, Taça Rio Sub-20, profissional a Copa do Brasil de 2013. Depois com o Botafogo foi o Carioca de 2016 como preparador físico, o Brasileiro Sub-20 2016 como preparador físico. Aí entre 2018 e 2019 ainda fiquei um tempo coordenando a análise do Botafogo. Então, como eu pegava todas as categorias, teve o estadual do Sub-13, teve Taça Rio 17, e agora, como treinador do Sub-13, ainda não levantei um caneco, não, mas estamos nessa aí. Daqui a pouco, Vini, deixa eu só fazer essa pergunta pelo meu lado torcedor. Você já estava no Botafogo quando eles chegaram na final da Copa do Brasil Sub-17, 2015? Cheguei um mês depois. Chegou depois, né? Então, você não teve o desprazer de perder aquela final, no caso. Não tive. Perdi outras, mas essa não. Mas é do jogo, acontece. E assim, deixa eu aproveitar já aqui. Tem algum jogo desde que você trabalhou que te marque mais? Pode ser tanto na base, profissional, qualquer um. Ou, se quiser, destacar um de cada, ou alguns. Esteja ali. O marcante não tem jeito, foi o do título brasileiro Sub-20, cara, contra o Corinthians, lá dentro do estádio, lá de Itaquera. Para base, a gente não é acostumado a jogar para grandes públicos, e naquele dia, se não me engano, tinham 14 mil pessoas no estádio. Então, para os meninos foi uma experiência legal, e tem uma história, vou até me alongar um pouquinho, mas é uma história muito, muito interessante. Nós tínhamos um jogador chamado Alisson, que ele estava com um incômodo na posterior para esse jogo. E aí, o último jogo do campeonato, eu conversei com o fisioterapeuta e a gente falou, pô, realmente ele não vai aguentar. No teste físico dele não foi bem, e isso ainda no Rio. A gente marcou um teste para antes da partida lá. Vamos levar, ver o que vai acontecer. E no teste lá no campinho lá do hotel que a gente estava,
era nítido que ele estava puxando a perna. E aí ficou aquela dúvida, aí vai para o jogo, não vai, chama o treinador, chama a gerente, vem todo mundo, liberamos ele para o quarto. Eu falei, cara, por mim vai para o jogo, porque assim, o moleque passou o campeonato inteiro, o ano inteiro, para chegar nesse momento. Ele está se esforçando para caramba para conseguir, pelo menos, pisar no gramado. Eu acho que vai ser uma falta de humanidade muito grande a gente não botar esse moleque para jogo. Claro, se o treinador concordar, e aí chegamos à conclusão que valeria a pena. Eu tinha para mim que ele não ia durar 5 minutos, porque ele estava sentindo muito. Ele durou 35. O último lance dele foi impedir um contra-ataque do Corinthians, que era promissor de gol. Aí ele não aguentou, caiu no chão e falei assim, cara, a minha missão para esse jogo foi cumprida, porque tem um valor humano para mim no futebol muito grande. Então eu acho que a gente não tinha o direito de tirar o sonho daquele menino de disputar uma final por uma lesão, assim, a gente estava planejado para ela acontecer. Então esse jogo foi marcante por isso e também depois, óbvio, pelo título, né? Os 2 gols que a gente fez e a taça. E a churrascaria depois. Muito bom. E assim, né, a gente tem que entender também, apesar de serem atletas e tal, são seres humanos, têm sonhos e especialmente trabalhando com base, a gente tem que entender Sim. que às vezes é a oportunidade da vida. E mesmo que alguns poucos casos que estudem e tal, não vai chegar ao salário que normalmente chega nos jogadores de futebol, né? Não tem o que pensar. Exatamente. Mas eu vou abrir para a bancada também fazer perguntas. Richard, o que é que você pode trazer aqui para acrescentar a gente? Eu quero fazer uma pergunta primeiro de um assunto que está em alta agora. Eu vou fazer uma pergunta, já que você trabalha diretamente com o futebol, com o Botafogo, com dentro de um clube. Eu gostaria de saber de você a visão que vocês têm, vocês que trabalham dentro de clube, dessa nova MP. A MP do futebol, que a gente está vendo aí, que é uma grande polêmica. Alguns acham legal, acham bom, outros já acham que não vai ser tão bom assim. E eu gostaria de entender qual a sua opinião sobre a MP? Você acha que realmente ela vai revolucionar? Que ela realmente vai ajudar os clubes brasileiros? Ou você acha que, se ela vai ajudar os clubes grandes, os clubes pequenos não vão ser beneficiados e por aí vai? Queria saber a sua opinião sobre a MP do futebol. Né, faltou um pouco de debate para ela, né, antes de realmente ser implementado. Isso aí para a gente é bem claro. Tanto que tem alguns clubes que são bem contra, e o Fluminense acho que até soltou uma nota hoje falando que faltou debater um pouco mais. Há uma certa expectativa ruim aos clubes pequenos, justamente porque talvez para eles não seja interessante. Antes eles tinham dinheiro garantido da TV, agora eles podem não ter nada. Então, para a gente, em relação base, não interfere muito. Para a gente, enquanto clube, eu acredito que pode ter boas soluções, boas saídas, mas tem que ser melhor debatido. Não sei se da forma como foi, de repente, até porque eu li isso em algum lugar, não lembro quem falou, se eu me escutar, me desculpe, mas alguém falou que não é um embate entre TV e o streaming, né? Na verdade, deveria ser um serviço além. Virou um verdadeiro embate entre a TV e o streaming na internet. Então, não deveria ser isso. Acho que falta um pouquinho mais de diálogo para chegar num consenso bom para todo mundo. Mas eu, assim, minha opinião pessoal, acho interessante ter quanto mais oferta você tiver para o torcedor, bom. Mas o nosso país ainda carece um pouquinho de qualidade para atender algumas plataformas. Inclusive, aproveitar o ouvinte, a gente fez um episódio sobre isso e eu comentei essa parte que o streaming devia ser a parte, que deveriam ser pelo menos 4 vias, além, claro, de outras opções. Mas, Richard, você tem mais alguma pergunta? Quer complementar? Não, eu só queria complementar ali até da questão, a gente debateu ali, a gente fez um programa que deve sair hoje, inclusive. A gente está gravando, só para entender, a gente está gravando essa entrevista na quarta-feira, dia 16. E o seguinte, o que a gente debateu ali foi... Quinta-feira. E o que a gente debateu ali foi justamente o seguinte, a gente teve até um caso no Rio de Janeiro aí, Vitor, que você até pode me corrigir se eu estiver errado, o Volta Redonda, eu acho, que teve que pedir ajuda para o Flamengo ceder estrutura para ele poder fazer a partida. E eu vejo muito assim essa questão da MP, que clubes pequenos não terão essa estrutura, digamos assim. Não sei se tu concorda comigo ou não. Não terão essa estrutura e que nem você falou, o nosso país ainda é um país que é carente, digamos assim, de estrutura para certas telecomunicações.
Existem vários cantos do país que, tipo, só pega rádio, não pega internet, entendeu? E esse torcedor vai ficar órfão, não vai mais ter como acompanhar futebol. Realmente é um assunto um pouco que deveria ter sido melhor debatido. Exatamente. Inclusive com a imprensa, né? Ela também deveria ter participado. Eu acho que, na verdade, a imprensa deveria ter pelo menos se posicionado. Eu vi pouca coisa sobre isso, na verdade. Sim. Mas, Guilherme, o que é que você pode adicionar a gente aqui no nosso debate? Você como atleta. Bom se fosse atleta. Eu tava pensando mais assim na carreira dele num todo. Você passou pelo Botafogo e pelo Flamengo. O momento que você passou pelo Flamengo era um momento um pouco talvez mais conturbado perto do que é hoje, né? Um momento de bastante gestão e administração bem profissional, assim, alguma coisa bem coordenada. E o Botafogo hoje, torcedor em geral, tem sempre a ideia de que o clube não tá bem, o clube tem dinheiro, isso, aquilo. Mas o que conta mesmo, o que faz a diferença é o trabalho, o pensamento, a metodologia. Existiu alguma diferença muito grande que você viu do Flamengo naquela época pro Botafogo nessa mesma época? E eu digo a metodologia de como lidar com essas categorias de base mesmo, que foi o setor que você trabalhou. Uhum. Guilherme, na verdade, assim, eu acho que as coisas evoluíram em termos de métodos de trabalho na base. No geral, no Brasil evoluíram. O 7-1 ajudou, foi uma bela de uma alavanca para isso. Não foi o que deveria ser, acho que a gente ainda tem muito a se fazer, mas ajudou um pouco. Então, por exemplo, no Flamengo, quando eu trabalhei lá, qualquer tentativa de montar um processo de base, de métodos de treino, um documento orientador, que hoje muitos clubes têm, era muito vago, assim, era muito solto. Hoje em dia, todo clube tem isso, independente se ele está bem, se está mal. Então, todo clube, eu acho, talvez aí 90%, para não falar todos, dos que eu conheço, tem um documento orientador de como deve ser o processo na base, como é que vai ser o tipo de treino, como é que é a ideia, a missão, valores do clube, tudo. Existe algo mais definido assim do que deve ser feito em cada trabalho. Em 2013 não tinha. A situação do clube lá em 2013, acho que tinha uma boa perspectiva de futuro, embora ainda tivesse ali meio conturbado, foi o início da gestão Bandeira, um ano antes. Então já tinha uma boa perspectiva de futuro, tinha muita coisa boa sendo feita, mas o meio do futebol é uma pressão o tempo inteiro, né? Então você tem pessoas que às vezes vão tentar derrubar por só simplesmente ser adversário. Então sempre causa uma instabilidade. Acho que isso vai acontecer em qualquer clube. O Botafogo hoje tem uma esperança grande na SA, as coisas estão caminhando bem em relação a isso. E acredito que para a gente, para a base, o que tem contado mais tem sido o trabalho mesmo, a forma que a gente tem estruturado o trabalho, isso é o mais importante. Independente de você ter muito ou pouco dinheiro, acho que ter organização é o pilar principal, né? Se você não tiver organização, você pode ter o dinheiro que for, que daqui a 3 anos está tomando processo e está indo decretando falência, então, como alguns acontece às vezes. Mas acho que a evolução que aconteceu do que era o Flamengo para o que é hoje o Botafogo, ela foi natural num país como um todo, não se deveu a ser Flamengo e ser o Botafogo. Muito bem. Então vamos aproveitar aqui essa parte de trabalho de base, trabalho com um clube grande, inclusive. E eu vou fazer uma pergunta 2 em 1 aqui. Primeiro, o Botafogo trouxe agora Salomon Kalou, jogador com um currículo muito grande, jogou para o Chelsea muito tempo na Alemanha e tal, jogador de Copa do Mundo. E assim, como para quem é treinador de base, lidar com a criança sabendo que criança, adolescente, antes que os meninos me ouçam, hoje tá me chamando de criança, rapaz. Que é isso? Como é lidar com isso? Que mesmo que não tenha tanto contato, você ainda está no mesmo clube que um atleta desse, primeiro. Uhum. E o segundo, como é carregar, sentido figurado, claro, carregar as cores de uma instituição tão grande, tão tradicional, mesmo com atletas de base e tal. Como é passar para eles e como é para você? A primeira parte do Kalou é espetacular, né? Você tem um jogador desse nível, como já tinha sido o Honda. Havia muito aquele negócio, que o Honda está um tempo parado, é um jogador que disputou Copa do Mundo, não tem jeito. Agora tem uma semana, a gente tem mantido encontro com jogadores de forma virtual, e eu mandei um jogo, por coincidência era o Bélgica e Japão da Copa,
e o Honda estava jogando. Eu nem tinha percebido que, na verdade, eu estava querendo analisar a Bélgica, que eles dessem uma olhada. E aí os meninos que falaram, então eles já falaram, pô, você reparou que era o Honda e tal, o Honda tá aí agora. Então, assim, pra gente é muito bom ter esses jogadores de referência no clube. Facilita para você criar identidade para o jogador de base. E isso é fundamental. Acho que o maior valor da base, né, enquanto formação, é você já formar jogadores identificados com o clube. E ter jogador de ponta facilita muito. Isso é algo que existia muito no Flamengo, por exemplo. Os caras falavam, a gente tem que ter o jogador do perfil do Flamengo e as referências têm que ser quem está no profissional. Então, quanto melhor for a sua referência do profissional, mais fácil você vai atingir o jogador da base. E com relação ao peso de clube grande, é bom, não tem jeito. Os meninos, coitados, às vezes não têm a vida que eles deveriam até ter enquanto crianças, que eu acho que até ultrapassa um pouco a cobrança, seja até de pais, principalmente às vezes de pais. Quanto mais novo, maior é a cobrança às vezes do pai. Ela ultrapassa o que uma criança deveria sofrer de cobrança, ainda mais num clube grande. E aí lidar com isso não é fácil, porque tem meninos que às vezes aos 15 anos, e a gente já viveu isso lá no clube, o pai ou a mãe, o responsável, abandona o emprego para viver de um contrato de formação e um futuro contrato profissional. Tem menino de 17 anos que sustenta a família. Então, é uma pressão enorme, tá ali, mas você está no Botafogo, você está no Flamengo, você está no Vasco. Beleza, mas eu tenho 17 anos, né? Então não posso estar agora sustentando não só uma família de adultos, como às vezes até já tendo filho. Então, é uma pressão, acho que a vida acaba acelerando um pouco as coisas e traz uma pressão para além do que deveria, independente de ser clube grande, que já é por si só um belo de um peso, né? E não tem jeito, vai ter que sofrer essa cobrança pelo clube, a torcida. Já tivemos casos de meninos de 15 anos que curtiu a postagem de um jogador do rival e a torcida foi cobrar, então acho que as coisas são meio malucas no geral, né? Então, eu acho que no clube cabe a gente também tentar amenizar um pouco isso, saber que vai fazer o jogador entender que ele vai ter cobrança, mas ele também tem que ter uma preocupação com o aspecto humano dele. Muito bem. Richard já abriu o microfone, você quer fazer outra pergunta? Quero emendar uma pergunta, inclusive. É nesse assunto que tu destacou, nessa questão dessa pressão que existe em clubes grandes. Cara, eu quero te perguntar o seguinte: a pressão por títulos na base, especialmente especialmente a Copinha, que hoje é a principal campeonato de base do Brasil. A pressão de fazer uma campanha, disputar o título, ganhar títulos na base. Você acha que essa pressão excessiva por títulos, você acha que atrapalha a formação dos jogadores? Você acha que na base deveria se pensar mais em formação do que em títulos? Ou você acha que isso está aliado, você acostumar os jogadores da base a ganhar títulos faz bem? Eu queria essa opinião sobre que você pode dar essa opinião. Richard, eu sou contra o ganhar de a qualquer custo. Como se o ganhar, você ganhou, vai formar bem. Não me diz nada. Então, tem inúmeros exemplos de times que ganharam muito na base, jogadores que ganharam muito e não sempre são os que sobem melhor. Se não me engano, tinha o jornalista Pedro Venâncio fez uma vez um levantamento sobre jogadores que ganharam a Copa São Paulo e onde estão. E a maioria que é destaque no futebol brasileiro mundial não ganhou a Copa São Paulo, uma grande maioria. Então, sim, eu acho que o título ele tem que ser uma consequência de um trabalho bem feito na base. Porque se você colocar o título como principal meta, você pode justificar que se faça qualquer coisa para ganhar aquele título. Então, teve durante um tempo, o Brasil sofreu com isso, não só o Brasil, o futebol mundial sofreu com isso. Durante o mestrado lá em Portugal, era uma crítica que eles tinham a anos passados deles também, onde os treinadores, pela pressão de ganhar, faziam times totalmente defensivos, jogando por uma bola, jogando por bola longa, só para ganhar o jogo, para justificar o trabalho. E quando esses meninos chegavam no profissional, eles não tinham entendimento do jogo nenhum. Então, toda a fase de aprendizagem deles na infância foi pro ralo, porque foi só jogar a bola para frente, disputar e tentar fazer um gol. E acho que essa pressão por títulos, quando é uma pressão pelo título, ela é muito ruim.
existe uma conversa entre alguns clubes que você tem que ter uma pressão por apresentar um bom jogo. Você apresenta um bom jogo, desenvolve um bom jogo, se os seus jogadores pensam bem o jogo, conseguem compreender o jogo, você pode ganhar um só, né, cara? Então, complicado. A gente tem 30, 40 clubes de qualidade, ainda mais em base. Tem alguns que não chegam nem a profissional. O Red Bull em São Paulo, por exemplo, é um belo clube de base, né? Então, você tem um leque maior. Ganhou um só, então só um é bom, os outros são ruins. Só pelo título, eu acho que é passo atrás. Posso já emendando outra pergunta? Você falou dessa questão ali dos jogadores que acabam, às vezes, ganham a copinha, ganham muitos títulos na base e acabam subindo para o profissional, não vingam como se espera, digamos assim. Existem jogadores que são grandes craques na base, que nem eu falei, e acabam caindo no extracionismo quando chegam ao profissional. Na sua opinião, quais são os motivos mais recorrentes que levam um jogador que se destaca tanto na base ser improdutivo quando dá um passo adiante? A gente tem, por exemplo, vários exemplos. Eu vou dar o exemplo do Lulinha, por exemplo, que é o maior artilheiro da base do Corinthians. Ele chegou no profissional ele não vingou. Qual que você acha que existem? Quais são os motivos psicológicos? Pressão? O que você acha? Sim. Um dos grandes motivos que acontece isso é a questão da maturação do jogador na base. O jogador mais forte, ele vai se destacar com muito mais facilidade. Não é o caso até do Lulinha, não, mas alguns outros passam por isso. O jogador é muito forte, ou mais alto do que os outros, e ele vai se destacando sub-15, 17, aí no 20 já fica um pouco ali parelho, mas ele ainda sustenta. Quando sobe para o profissional, que ele enfrenta adversários com mais malandragem, com um vigor físico também maior, às vezes, ele já não se destaca tanto. É um dos grandes motivos. Tem muito jogador de sub-13, sub-15, que se destaca muito e às vezes some antes do sub-20. Então é um ponto a se levantar. O outro ponto é a questão natural da pressão mesmo. É difícil, a vida de jogador de futebol é muito difícil, né? Tem muita coisa que interfere. Então, já tive jogadores que eram excelentes na base, só o profissional, muito bem, é colocado num jogo fogueira. A fogueira e tal, o menino não vai render. É natural um menino de 17, 18 anos oscilar. Isso é normal da idade. E aí o menino joga no profissional 2 jogos bem, depois ele joga 2 mal, que é normal, aí o pessoal cai em cima dele, não é mais o mesmo, não podia ter subido, não tinha que ter ficado na base e tal. Pô, calma, não tem... A gente passou isso aí com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é titular do Real Madrid com 19 anos e tem gente questionando até hoje. Assim, será que ele realmente não é tão bom? Foi titular do melhor time do mundo, né, com 19 anos. Como é que ele não é tão bom? O Gabriel Jesus, quando surgiu, foi para o Manchester City a pedido do Guardiola. O Guardiola fala, pô, ele é titular da seleção brasileira aos 19, 20 anos. Ele tem que estar aqui no City. Ele é um grande jogador. Mas mesmo assim, quando eles vão mal, a cobrança é muito grande. E aí não é toda a cabeça que aguenta, realmente. Fora as deslumbradas naturais do meio do futebol profissional, né? Você não é ninguém, de uma hora para outra você é qualquer pessoa acima de muitos aí. Então, não é fácil gerir. Tem uma história de um jogador, não posso contar o nome não, mas é boa. Eu trabalhava no Flamengo ainda, e aí esse jogador estava fazendo um tratamento e me chamou, eu estava na sala de musculação, ele chamou e falou, professor, dá uma olhada aqui e tal. Aí eu olhou, era uma mensagem lá de uma menina convidando ele para estar junto e tal, não sei o quê. E aí ele mostrou a foto, falou, ei, bonito, falei, bonito. Ele falou assim, pois é, tu imagina que é isso daqui? Toda hora do dia eu tenho uma mandando uma mensagem dessa. Aí depois, eu que vim da Vila da Penha, a mídia quer que tenha a cabeça. Não vou ter a cabeça, não tem como e tal. Então, assim, pô, não tinha nada, não tinha ninguém. Agora todo dia eu tenho quem eu quiser. Então é complicado. Tem jogador que gastava grande parte do que ele ganhava de salário para agradar uma pessoa, uma outra pessoa famosa. Então, assim, tem muito também que se perde, não tem jeito. É muito difícil. Chegar no nível que tem esses casos aí de seleção é algo que a cabeça tem que ser muito boa, muito, muito boa. Muito bem. Colomé? Assim, em torno da pedagogia do futebol, principalmente com os menores,
existe uma corrente, eu infelizmente não vou lembrar o nome das pessoas que defendem essa corrente, que prega muito mais pelo jogar mais lúdico, jogar mais tranquilo, ao invés de você jogar muita informação em cima dos meninos, né? Como você trabalha com sub-13, a minha pergunta talvez seja uma pergunta até na parte pessoal da tua metodologia, porque eu fiquei pensando como que você aborda os assuntos com os meninos, os assuntos dentro do jogo, no caso, dentro do campo. Você prefere falar a linguagem deles e simplificar tudo ao máximo? Ou às vezes você percebe que o grupo está respondendo bem e você já começa a falar sobre compactação, balanceamento, inversão de ponta, marcação zonal, marcação individual? Como é que você trabalha isso com os mais novos? Pô, essa talvez eu me alongue mais, hein? A gente tá até com tempo, né? Tá tranquilo. Essa é boa. Excelente. Vamos lá, Guilherme. Essa daí é o seguinte, cara. Se você não lembra o nome dessas pessoas que defendem essa corrente, não sei quantas são, mas eu sou uma delas. Então, que eu sou totalmente favorável a um jogar mais lúdico e o menino ele ter prazer de jogar. Isso eu falo o tempo inteiro com os meus jogadores. Vocês têm que se sentir bem em jogar futebol, vocês têm que gostar, têm que sentir alegria, porque se já tem tanta coisa que a gente falou aqui de pressão e eu for mais um a colocar pressão, eu perco muito jogador, né? Por pressão mesmo, o menino desiste, não quer mais e tal. Então, em primeiro lugar, tem que ter alegria para jogar. Com relação à pedagogia, ela é essencial. Se a gente enxerga o futebol como escola de futebol, né, a base como uma escola de futebol, o meu processo de ensino-aprendizagem tem que ser similar ao que se faz na escola. Então, muitas vezes, uma forma minha de pensar, não é certo ou errado, mas é uma forma minha, se eu estou trabalhando com crianças jovens, eu não posso trabalhar especializações, eu tenho que trabalhar coisas mais amplas, mais macro. Então, eu não posso pegar um jogador e falar, você é o lateral direito, você só vai ser lateral direito. Eu não posso pegar ele e falar, vamos treinar esse gesto técnico perfeito, sendo que ele pode ter outro. Um exemplo claro para mim nesse sentido é o Quaresma, que chuta de trivela melhor do que muita gente chuta de rosca. E aí, será que eu, na base, deveria falar para o Quaresma, não chuta de trivela, ele resolve todos os problemas de trivela. Será que eu limitar um gesto mecanicista, né, um gesto técnico ali, controladinho, não estou também tirando uma criatividade? Então, eu acho que nessa idade você tem que deixar o moleque criar, tem que deixar pensar em várias soluções e desenvolver principalmente a parte cognitiva dele. Eu acho que a especialização ela fica lá para o sub-20, para profissional já, onde você faz treinos mais curtos, você tem menos tempo para desenvolver o jogador. A base, se você for contar, você tem 6 anos aí, mais ou menos, hoje em dia, para desenvolver um jogador. Então, quanto mais amplo ele tiver, você der essa liberdade para ele, quanto mais amplo for o campo de tomada de decisão dele, que hoje é uma palavra que está na moda, essas palavras tomada de decisão está na moda, né? Todo mundo fala. Mas não é simplesmente uma tomada de decisão. O que você oferece de problema para que ele tome a decisão? Então, se você oferece problemas já controlados, faz aquilo, faz isso, faz aquilo e tal, ele não está solucionando problema nenhum, ele está seguindo o que você está determinando. Então, o que eu penso de processo coloca vários jogos menores, 3 contra 3, 4 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, o que seja. Cada joguinho desse que você faz vai trazer para ele uma dificuldade. E ele vai ter que desenvolver, tomar suas decisões em cima daquelas dificuldades. Então, eu acho que é muito mais prazeroso do que todo mundo aqui que já tentou jogar futebol. Escolhia aquele famoso driblar cone para lá e para cá. Muita gente fala que mas o gesto técnico também é importante, eu acho, mas num jogo de, por exemplo, 2 contra 2, eu tenho gesto técnico o tempo inteiro. Toco aqui, recebo, driblo, faço o tempo inteiro ações técnicas, né? Então, eu acho que o jogador tem que se sentir bem. Eu falo com os meninos lá, eu tenho minha forma de pensar o jogo, eles conhecem. Hoje o nível que a gente tem, quando chega no sub-13, eu já consigo cobrar deles alguns conteúdos de jogo, de forma assim, eles sabem o que é uma compactação, eles sabem o que é o balanço, eles sabem qualquer aspecto de tático, eles conseguem pegar. Eu acho que para mim o que muda é como que eu vou cobrar isso deles. Então, vamos botar um exemplo. Se um menino, eu estou trabalhando com compactação da minha equipe, no sub-13,
Se há um erro, eu não posso chegar e falar, pô, você errou porque o cara do profissional não erra. Pô, não é profissional, o outro tem 13 anos, é óbvio que o de 13 anos vai errar. Então, eu tenho que tentar aproximar da linguagem dele. Pô, o que você entendeu disso? E aí tentar ver o que ele entendeu, explicar numa linguagem próxima, para ver se ele compreende na linguagem dele. Acho que isso é fundamental. Não adianta eu falar linguagem técnica aqui, acadêmica, com um menino de 13 anos. Existe um exemplo claro que é a ruptura, né? Muita gente chama de ruptura, que é o atacar o espaço, tal, nas costas. E eu perguntei para os moleques aí, como é que a gente vai chamar isso? A moleque, partir para dentro. Então, beleza, então partir para dentro. Eles já sabem o que é o partir para dentro. Então, quando eu pego alguém está com a bola, pode fazer um passe, tem um espaço, eu chamo o nome, eu falo só o parte para dentro, o outro já sabe que ele tem que correr por dentro, atacar um espaço. Aí acho que é ajustar, entra na questão da pedagogia, o que você quer de um menino de 13 anos. Acho que em algum momento a gente também, quando trouxe muito conhecimento de outras escolas, a gente esqueceu de adaptar ao que a gente tem. O nível de conhecimento de um menino de 13 anos na Inglaterra não é o mesmo de um menino de 13 anos aqui no Brasil. Não tem jeito, é social, política social, não vai ter como. Então, como é que a gente pode adaptar isso? Acho que é o principal. Mas a alegria de jogar sempre. Eu sou adepto a ter prazer em jogar. Eu falo para os meninos, a gente vai sufocar o adversário. Bola não pode ficar com eles. Toda a minha palestra neste jogo eu falo isso. A bola não pode ficar com eles, a bola tem que ser nossa, a gente vai sufocar. Mas de nada adianta disso se vocês não gostarem de fazer isso. Vocês têm que gostar, vocês têm que roubar a bola do adversário e olhar para a cara do adversário e falar assim, caramba, os caras não estão aguentando a gente. E se sentir bem com isso. Se você não se sentir bem com isso, não adianta. Respondi para ele? Muito bem. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu estou vendo que o Richard abriu, eu vou deixar ele fazer logo, depois eu faço. Tá, beleza. Então, já que me dá esse momento, vamos lá. Cara, eu queria saber de ti o seguinte. Existe algum diálogo, tu que trabalha na base, ali é treinador de uma categoria inferior da base, existe algum diálogo entre você e os técnicos de categorias superiores, tipo do sub-20, do sub-15, do sub-17, ou até com o profissional, com o Paulo Autori, que é o atual treinador do profissional do Botafogo? E como que é feita essa passagem de categoria dos jogadores? O diálogo na base é totalmente aberto, Richard. A gente troca bastante ideia. Eu, por uma facilidade, acabei passando por quase todas as categorias, né? Então acabo tendo essa boa liberdade. Mas mesmo que não tivesse, qualquer treinador hoje da base do Botafogo consegue trocar ideia. No Flamengo também existe uma sala de treinadores onde todo mundo conversava numa boa. Então não há nenhum problema quanto a isso, não. Com um profissional é um pouco mais complicado no clube, porque eles treinam no Newton Santos, que é um lado da cidade, e a gente treina em Niterói, que é até fora da cidade do Rio, mas é mais afastado. Então o contato diário não existe. Mas tem uma liberdade muito grande, porque o Botafogo aproveita muito o funcionário da base. Então hoje no profissional, por alto aqui, lembrando, se tiver 10 na comissão técnica, 6 são da base, são crias da base, 6 ou 7. Então mantém um diálogo, seja por WhatsApp, a gente se fala, pergunta ideias, e o Autori, ele gosta muito disso. Acho que segunda-feira, depois tem que confirmar, mas segunda-feira está até marcada uma reunião com ele, que ele quer que seja mais constante essa troca de ideia entre as comissões técnicas. Então, a ideia é ser periódico, né? Toda semana ter uma reunião entre o profissional e as comissões de base. Alguns clubes já fazem isso, acho que o Atlético Paranaense faz isso muito direto, assim, já é institucional. Então, é algo que é fundamental, né? Porque, na verdade, todo mundo é o mesmo clube, né? Cheguei a pegar em alguns momentos com algumas pessoas uma certa vaidade de que é profissional, não pode entrar à base. Acho que isso não cabe, acho que para um futuro próximo não cabe isso, não. Você me perguntou dos jogadores, esqueci. Jogador funciona como? Todo final de ano a gente tem uma planilha com as características de cada jogador, alguns aspectos que eles têm que evoluir ou não. E aí, durante um ano, a gente vai preenchendo, a cada 3 meses lá no Botafogo, a gente preenche essas capacidades, né, físicas, técnicas, táticas e psicológicas. E aí, no final do ano, o treinador da categoria de cima participa de uma reunião
com a coordenação, onde ele pega a minha planilha preenchida e a gente debate. Fulano de tal precisa disso, esse daquilo, tá, beleza? E ele vai definir se fica com o jogador, se dá seguimento ou não. Uma opinião minha, uma opinião dele, uma opinião do coordenador e uma opinião do analista da base. Geralmente a gente consegue recorte se a gente tiver dúvida de jogos e tal. Durante o ano, os jogos são distribuídos entre a gente, as comissões. Se eu quiser ver um jogo hoje do Sub-17, eu assisto. Então é bem aberto, dá para acompanhar bem. Legal. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui. Falando sobre base, até porque apareceu aqui a notificação, a gente estava conversando antes, que hoje está tendo negociação entre o Grêmio e o Manchester City por Diego Rosa, que inclusive parte é do Vitória, no caso, aquele Wallace que jogou no Flamengo, acho que estava até no time da Copa do Brasil, quando ele voltou para o Vitória, ele foi um contrapeso e hoje o Wallace está na Turquia. E assim, a gente sabe que a vida do menino na base, o caminho normal e ideal para o clube é ele se desenvolver dentro do clube, jogar no profissional, ganhar títulos, ou caso não consiga ganhar títulos, pelo menos seja um bom ativo para o clube. Mas acontecem duas coisas. A primeira, essa do jogador ser tão destacado na base de já ser pensado por um outro clube, ou daqui ou fora. E existe o caso contrário também, né? De apesar dele ser muito bom e tal, ele não poder ser aproveitado. Como o profissional faz para lidar com isso? Com o garoto e com ele mesmo? Porque também é um peso para você, né? Com certeza. Essa questão de sair o jogador cada vez mais cedo não tem jeito, né? O mercado acaba trazendo isso. Na época que eu estava em Portugal, trabalhei, não diretamente, né, mas auxiliava um colega de mestrado, que depois ele foi para uma empresa de scout. E aí ele falava, a ideia de tirar cada vez mais cedo é porque a gente consegue botar os nossos pensamentos aqui de futebol cada vez mais cedo. E, inclusive, ele falava que o mercado europeu começou a olhar muito mais para a África do Sul, para a África do Sul não, para o continente africano em geral. Ele falou África do Sul porque ele levou 2 jogadores, mas para o continente africano em geral, porque eles achavam que o jogador brasileiro ele é irreverente, ele tem a sua criatividade, mas aqui o futebol já é tão bem solidificado que cria-se muitos vícios nos meninos, normal, cultural. E eles começaram a reparar que os jogadores no continente africano tinham a mesma irreverência, a mesma criatividade, mas como o futebol lá ainda é muito mais amador, digamos, muito mais in natura, digamos assim, eles conseguiam pegar jogadores com poucos vícios e colocar as ideias do que eles pensam de jogo lá. Mas ele falou, você pode esperar, e está acontecendo, cada vez mais a gente vai buscar jogador mais jovem lá no Brasil. E isso cria uma certa aflição até nos meninos mesmo. Às vezes, menino de 15 anos vê uma notícia dessa de que o menino de 18 já está vendido para o City. Será que daqui a 3 anos sou eu? Isso não é fácil de lidar, né? Assim, os meninos criam essa expectativa. Hoje tem muito jogador que sobe muito jovem também, né? Cada vez mais jovem. O Fluminense na final contra o Flamengo ontem, acho que não chegou a entrar o Miguel, mas o Miguel é 2003. E já está desde o ano passado até indo a alguns jogos. O Atlético Mineiro tem um menino 2004 que já subiu, o Botafogo agora subiu o Matheus Nascimento, que é 2004. Então são meninos muito jovens que estão subindo ao profissional. Como lidar com isso é um belo de um desafio, e o principal é como lidar com quem não vai, porque ou até com quem é 1 ou 2 anos mais velho e vê ser ultrapassado, né? Então, são vários desafios na base. Imagina você, um jogador nascido em 2002, está no sub-20, fazendo bons jogos, e aí, de repente, vem um menino 2 anos mais novo, vai profissional e você não vai. Ele é da sua posição. Já cria aquela sensação de que, não vou ser aproveitado, está subindo um menino 2 anos mais novo. Então, toda essa forma de lidar com assédio de fora, como os que sobem ao profissional, os que não vão para fora, os que vão ficar sofrendo um pouquinho mais na base. Acho que se tudo for feito de maneira clara, transparente, os meninos entendem. É o que a gente falou no início, eles são seres humanos como todo mundo. Então, quando você trata com transparência, eles entendem, compreendem. Mas não é fácil, é complicado. Eu imagino. Deixa eu aproveitar aqui também. A gente vê já há alguns anos o Atlético Paranaense usando um time, eu não vou dizer que é de base, mas é um time de transição,
já no estadual. E alguns outros clubes aproveitaram essa ideia. Eu posso falar aqui da Bahia, que tanto o Bahia quanto o Vitória estavam usando time sub-23, com muitos jogadores até abaixo de 20 anos, 20 anos e tal. E assim, eu quero saber qual a sua visão sobre isso, de aproveitar o menino mais novo e já dar a ele um pouco de experiência de futebol profissional, e como fazer para ajudar nessa transição, mesmo sendo um time todo mais ou menos homogêneo em idade. O adversário é um time profissional, um time com jogadores de 20 muito, 30 anos, com malícia, com experiência, e isso eles também têm que saber lidar, né? Sim. A experiência é sempre muito boa, né? É uma lacuna que a gente tem no futebol brasileiro, que é você pular de sub-20 direto para profissional. Alguns colegas de mestrado lá de Portugal que estão em clubes hoje, estão em sub-23, eles falam que é muito bom, porque o jogador não sobe mais com aquela pressão de que eu tenho 18 anos, preciso dar certo num profissional. Ele consegue ter uma adaptação maior, né, numa dessas categorias intermediárias. Aí seja sub-23, 22, 21, equipe B, depende como chamar, tanto faz. Mas eu acho que é fundamental para tirar um pouco a pressão e a diferença de idade, né? Hoje em dia, muito sub-20, com 19 anos o menino vai ou não vai. Dificilmente você vê um menino jogar até os 20, completar o sub-20 realmente com 20 anos, subir e ser um grande destaque. As coisas estão um pouquinho mais aceleradas, é muito difícil isso acontecer. Então, talvez assim, falando pelo Botafogo, tem até o Marcelo Zagueiro, que jogou brasileiro com a gente, que ele jogou até o último ano e hoje está aí titular, mas não é comum. Então, as coisas estão um pouco aceleradas. Se tiver esse clube, essa categoria intermediária no clube, é muito bom. Acho que dá uma amenizada muito grande. E a forma como você escolhe quem sobe ou quem não sobe tem que ser tratada bem de forma individual, porque vai ter jogador que com 19 anos não vai estar pronto, vai ter jogador que com 19 anos vai chegar no profissional e não vai sentir peso nenhum. O Fluminense ontem na final contra o Flamengo, tem um jogador de ataque, o Evanilson, que joga naturalmente contra o Rodrigo Caio, que é um jogador de seleção. Ele não sente pressão, sempre foi assim. Então, a forma como você sobe até de categoria mesmo, você vai subir um menino de sub-13 para sub-14 ou para sub-15. Não vai ser todo mundo que vai subir, isso tem que ser avaliado. E aí vai muito mais na maturação do menino, na compreensão dele de jogo, né, do que, ele é muito bom, ele destruiu 3 jogos, sobe. Então, acho que engloba muita coisa, mas vale muito a pena as categorias, essa categoria intermediária, vamos dizer assim, de transição para adaptação ao futebol profissional. Se você for pegar, por exemplo, o Miguel lá do Fluminense que subiu, será que não seria interessante ele jogar contra profissionais um tempo? Como a gente não subiu direto para o profissional, né, com 17 anos. Então, se a gente já tivesse isso mais bem construído aqui no Brasil, acho que seria muito bom. Seria muito interessante. Dá uma outra realidade. E evitaria você ter que emprestar jogador, às vezes, para clubes menores que não têm um trabalho tão bom e nem sempre vai evoluir. No Flamengo, a gente teve um meia lá que era espetacular, e aí era muito novo, mas estava se destacando muito no sub-20. E aí falaria aí, sobe ou deixa aqui. O sub-20 já não representava mais nenhum obstáculo para ele. Ele se destacava em todos os jogos. Vai ter que subir o profissional, não vai ter jeito. Só que o profissional também é muito para ele. Ele não conseguia se garantir no jogo do profissional. Mas vamos emprestar para um clube menor. Aí passou um ano jogando num clube menor do Rio, não desenvolveu nada o jogo dele, aí vai entrar em métodos de treino, vai entrar na própria qualidade do grupo mesmo, qualidade de treino, qualidade de alimentação, de suporte. Não desenvolveu nada, foi para a Grécia, sei lá, Emirados Árabes, está aí num futebol intermediário. Achei que foi um belo de um potencial que se perdeu por essa lacuna entre profissional e base. Sim. Guilherme, Richard, alguém mais tomar alguma pergunta? Guilherme tem. Fala, Guilherme, aproveite. As perguntas são mais do seguinte: se você teve a oportunidade de trabalhar com pessoas que passaram pelo futebol interativo, e se foi bom ou não, e também o que você acha dessa iniciativa de uma terceira entidade, assim, que não está ligada ao CREF, também não é
ligado à CBF, tentar formar profissionais para entrar no mercado? Já recebi, enquanto eu era coordenador da análise do Botafogo, eu recebi uns dois ou três agora estagiários que vieram pelo futebol interativo. Num nível legal, nível iniciante, como todo estagiário, mas eu acho que já traz para o clube a chance de você ter alguém trabalhando como estágio com algum conhecimento prévio. Isso é bom, isso é muito bom. Quando não tinha essa parceria com o futebol interativo, eu tive que buscar alguns estagiários em universidades e muitas vezes as pessoas não tinham contato nenhum, ou só o contato como torcedor, que ele pode ser um inicial, mas é completamente diferente de trabalhar dentro do futebol, né? Então, eu sempre falava aos estagiários, tu gosta muito de futebol como torcedor, mas aqui dentro esquece o lado torcedor, porque as coisas são muito diferentes e provavelmente se você torce para o clube, você deixa de torcer, porque é do teu trabalho, não tem jeito. Então, facilitou muito a questão do esporte interativo ter essa parceria, traz uma galera legal, traz um nível bom. Os professores que participam da formação de esporte interativo são muito bons, a maioria eu conheço, tenho bom contato, então eu sei que pelo menos os meninos vão vir já com um primeiro passo para a gente acelerar. Não foi oportunizado ainda, porque quando veio a gente já tinha vagas completas de estágio, então não chegamos a aproveitar, mas fico com contato, né? Eu acho isso fundamental. E com relação a ser mais uma entidade formadora, eu acho que se for com qualidade, não vejo problema nenhum. Na verdade, é uma posição minha que eu acho que o curso de formação tem que ser cada vez mais democrático, né? A gente ainda não tem isso. São geralmente formações muito caras e não atendem ao grosso do futebol. Por exemplo, você tem uma formação hoje de treinador inicial, custa 5, 6 mil, né, principal da nossa confederação. Então, será que o treinador do clube menor que ganha 600, 700 reais mais bicho vai fazer? Não vai. Então, como é que você vai melhorar a formação? Porque geralmente esse clube menor é o que tem muito moleque na base, onde você vai buscar. Então, como é que você vai melhorar a sua formação? Então, tendo outras opções mais acessíveis, eu acho interessante, não vejo nenhum problema. É sempre bom. Com qualidade, eu acho que é sempre bom. A gente teria que pensar só como atestar essa qualidade. Também tem alguns por aí que vendem uma coisa, mas não chega perto do que seria o ideal. Não é o caso do futebol interativo, esse é muito bom. Muito bem. Vai fazer mais uma pergunta, Richard? Sim, só uma última pergunta para fechar. Você é direto e reto, digamos assim. Cara, você que trabalha hoje diretamente com futebol de base, você acha que o calendário de base hoje é satisfatório? Ele cumpre os requisitos? Ele realmente é satisfatório para a formação dos atletas? Ou você acha que deveriam haver mais competições de base hoje no calendário brasileiro? Richard, para sub-20 eu acho que está muito bom. Deram até uma ajustada. Por um ano que a gente foi campeão brasileiro, 2016, o sub-20 fez 79 jogos no ano. Foi coisa pra caramba, é mais do que profissional. Então, era um ajuste no calendário do Rio, aí era uma particularidade do Rio de Janeiro, porque foi o primeiro ano do brasileiro, e aí já o estadual era muito forte ainda. Então, o estadual aqui no Rio durava o ano inteiro. Fizeram um pequeno ajuste, hoje em dia ele é melhor, é mais curto. Para o Sub-17, a criação do brasileiro foi muito boa, achei muito válida a criação do brasileiro pela CBF, uma competição que para a categoria era fundamental ter, até porque, como a gente conversou hoje, muita gente tira jogador cedo, então esses meninos têm que vivenciar mais competições mesmo. Do Sub-15 para baixo, acho que vai muito de cada federação. Vejo uma particularidade de cada federação. Acho que a CBF até pensa em colocar um brasileiro sub-15. Hoje ele é tido muito mais pela Copa Nike, que é disputada em São Paulo. Seria o brasileiro da categoria. Mas para baixo, assim, em termos de calendário nacional, não sei se eu vejo tanta necessidade de ter algo estruturado pela confederação. Acho que seria mais um papel das federações. No meu caso, sub-13, tem algumas competições interessantes. Acho que a categoria já tem competições particulares, né, com bons times. Então, acho que atende bem.
Eu acho que a principal mudança que a gente deveria pensar, principalmente de sub-13 para baixo, é tamanho de campo. A Federação Paulista e a Paranaense já fazem isso, mas acho que poderia ser uma regra da confederação. Hoje eu jogo, por exemplo, sub-13 num campo de profissional. Então, é pesado para os meninos de 13 anos. Acho que isso deveria ser melhor discutido e ser algo institucional do país, né? Até tal idade a gente joga num campo mais reduzido. Então, lá fora isso é batidíssimo, né? O Portugal hoje, por exemplo, com 13 anos joga 11 contra 11, mas num campo menor. Então, agora para baixo, 12, a gente disputa a competição sub-11, 12 em campo de profissional. Fica todo mundo em um quarto de campo só, né? Cabe todo mundo. Então, acho que isso é o principal que deveria ser visto antes do calendário, assim. Acho que até ajudaria. Se a gente revisse essa questão do tamanho de campo, ajudaria até a formar novas competições em vários locais. Muito bem. Guilherme, você tem mais uma pergunta ou tá tranquilo? E já encerrou a parte dele que eu vi. Então, eu teria só uma última pergunta, eu vou tentar manter ela curta, porque talvez seja um assunto legal de se falar. Quando você foi fazer o teu mestrado em Portugal, você falou que você foi para Porto, né? Você foi para a Faculdade de Desporto e estudou o que exatamente? Então, o mestrado lá era em treinamento de alto rendimento. Só que tem um adendo, eu não terminei esse mestrado, tenho que voltar lá para terminar ainda. Porque eu fui para lá, voltei, e quando eu voltei, que eu já caí num sub-17, no ano seguinte sub-20, foi uma coisa de louco, eu tive que dar uma trancada. Então eu fiz o primeiro ano, o segundo eu ainda estou devendo. Mas foi lá na Faculdade de Desporto do Porto. Tá, e dentro do desporto de alto rendimento, a última pergunta que eu ia fazer é só referente à periodização tática, que muito se fala nos círculos aqui do Brasil, que se debate se é bom, se não é bom, por que se prega isso em Portugal, quem utiliza essa metodologia. Se você pudesse dar uma opinião, você seria adepto da periodização e por quê? Eu sou total. Tento utilizar a maior parte dos meus treinos, só que aqui a gente enfrenta um problema de estrutura, né? A periodização tática ela é uma metodologia comprovadíssima. Ela teve um grande problema que muita gente começou a ler alguma coisa sobre ela, trouxe para cá, só que leu pouco. Então acabava fazendo de formas que não são, que ela mesma é contra. E aí eu estava tendo uma discussão com um amigo sobre isso hoje. O que acontece? A pessoa lê pouco a parte teórica da metodologia, quer ir logo para a prática. Aí ela começa a copiar só a parte prática que a metodologia prega. Isso vai dar errado, não tem jeito, uma hora ou outra vai dar errado. Quando dá errado, a culpa é da metodologia, não é da pessoa que aplicou errado. Esse é que é o principal problema. Então, eu acho que o conhecimento mal aplicado é muito pior do que a falta de conhecimento. Porque você está vindo com o peso de que é algo estudado, algo científico e tal, e dá errado. É muito pior do que você não fazer nada. Então, a periodização tática, eu acho ela linda, acho perfeita. Assim, é uma perspectiva de visão sistêmica que a gente ainda precisa melhorar aqui no país, que ela enxerga o futebol como algo natural, biológico, né? Uma perspectiva biológica. Então, você vai treinar, você tem que treinar essa perspectiva natural, biológica. Ela é espetacular. Eu sigo dentro do que eu posso seguir. Hoje eu falo, eu não faço periodização tática porque eu não tenho, a minha estrutura não me permite. Eu me alongaria até um pouco aqui para explicar, mas não vou chegar nesse ponto. Mas, por exemplo, dias de semana de treino, forma de se treinar, material que se precisa, você tem que ter uma estrutura razoável para aplicá-la, um amparo de quem está por cima, né, para entender o que você está fazendo. Não é algo que você vai fazer e vai te dar solução imediata, ela é algo para se trabalhar ao longo do tempo. Mas em todo o meu trabalho eu tento me aproximar o máximo possível dela. Acredito muito nela, acho que ela foi muito deturpada ao ser trazida para o Brasil. Em Portugal, ela também não é unanimidade ainda, mas as pessoas utilizam bastante. Tem muito treinador que o maior expoente é o Mourinho, mas outros também utilizam bastante, Vilas Boas, por exemplo. Então, é uma metodologia nova. Ela tem 30 anos, se você for comparar o método cartesiano nosso aí, que existe há 400, talvez. Então,
não tem como, você não tem como comparar. Existe essa muita discussão, mas me fala um resultado de alguém que deu certo com a periodização tática no Brasil. Não, é óbvio que não vai ter, ninguém fez, e se fez há 2 anos, quer comparar com alguém que ganhou em 70, é óbvio que o de 70 vai ser melhor. Ganhou mais e tal. Mas eu acho que eu indico todo mundo a ler sobre, cara. Eu acho muito interessante, porque ela não trata só o futebol, ela trata do aspecto humano, principalmente, ecológico, uma visão mais natural do jogo. Eu recomendo muito. Assim, para falar dela, precisaria aqui de um bom tempo. Estudo até hoje ela bastante. Existe até uma formação agora da própria periodização tática do Vitor Frade. Existe até um site. Eles tiveram que chancelar o nome justamente por causa disso, porque muita gente fazia cursos falando que era de periodização tática e não era. Então, houve acho que um certo equívoco ao trazer para cá e as pessoas deturparam um pouco o que ela realmente seria. Mas recomendo, até vocês também, se quiserem ler sobre, é interessante, cara, interessante. Hoje eu não trabalho, hoje, por exemplo, eu, Vitor Hugo, trabalho 80% a 90% dos meus treinos com jogos reduzidos, assim, e consigo resultados espetaculares. Em poucos dias da minha semana, muito pontuais, eu faço aqueles trabalhos mais analíticos de finalização, de passe, ou de alguma movimentação, mas quando eu não quero muito explorar o cognitivo dos jogadores. Porque no resto dos dias é o tempo inteiro pensando o jogo. O futebol tem uma natureza tática, né? Se você for botar um esporte de confronto, então até um contra um dele você quer passar para alguma coisa, para algum motivo. Você quer driblar para algum motivo, você quer passar para algum motivo. Então a natureza dele é a tática, não tem como fugir. Mas tática ela não é isolada de todas do físico, não é isolada, tudo atua junto. Então acho que isso é o principal meio de se entender. Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma última pergunta e a gente encerra, né? Então, a gente, apesar de estar voltando ao futebol e tal, estamos numa pandemia ainda. E aí, você falou que teve reunião online com os atletas. Eu queria saber como foi isso, como foi lidado por vocês essa parte da pandemia para manter o contato com os atletas, especialmente os atletas tão jovens, e não só a parte do manter contato em si, como fazer eles entenderem que, apesar de hoje a gente não estar treinando fisicamente com bola e tal, a gente tem planos para o futuro, vamos voltar, porque tem aquela parte também emocional que tem que trabalhar com os atletas. Como foi feito isso? Olha, rapaz, essa daí foi uma parte puxada, porque não é fácil. Meninos de 13 anos, ansiedade, né, principalmente. Deixa eu aproveitar aqui para falar que eu, além aqui desse apresentador desse podcast, eu sou professor de matemática e eu tenho alunos entre 11 e 14 anos, então... então viveu bastante isso. Eu entendo muito bem como é que é essa parte. A ansiedade é o principal, né? Você tinha na primeira semana... Foi assim, a gente foi bem claro. Quando passou assim umas 2 semanas, o médico do clube já fez contato com familiares para explicar a situação detalhada. Depois a gente fez uma reunião com os próprios meninos. E aí é aquela questão, explicar o que a gente estava passando, explicar a gravidade. Tem o que eu falei de ser transparente, eu falei para o médico, tem que falar e tem que falar mesmo. Óbvio, na linguagem deles, mas tem que ser sincero, né? Não tem previsão de volta. A gente vai tentar fazer algumas coisas de casa. Definimos alguns cronogramas de treinos físicos em casa, que eu acho que não é nem o que vai fazer eles jogarem melhor ou não, mas eu acho que é o que alivia a cabeça também, principalmente. Tivemos sessões de reunião com psicologia, com a nutrição, com a assistente social, então cada semana uma falava, para tentar dar um suporte. E no meu caso, eu enquanto treinador, talvez aí o primeiro mês, principalmente, eu não falei nada de futebol, não falei nada de jogo. Então eu tentei trazer para eles o seguinte, a gente joga um esporte coletivo, né? A gente joga onde um depende do outro. Só que eu tentava explicar para eles que o comportamento que eles tinham no campo, eles tinham que ter em casa. Então, se eles trabalham coletivo no campo, eles tinham que trabalhar coletivo em casa. Então, quem estava ajudando a mãe, o pai a fazer tarefas domésticas, quem é que estava ajudando a cuidar da família. Estão tentando trazer muito mais para um aspecto de sociedade, de convívio, de trabalho em equipe,
na vida do que no campo. Acho que esse foi o maior desafio de início, que toda hora um moleque ou outro perguntava do futebol. Mas é o futebol ainda. Mas isso aqui que a gente está fazendo não deixa de ser futebol. É só de uma outra visão e tal. Você não está ajudando aí o fulano? No jogo lá você não ajuda o zagueiro, você não ajuda o atacante? Ah, é verdade. E eles entenderam muito bem, foi muito legal o retorno, cara. Fiquei muito satisfeito. Mas o restante foi tratar com treino físico. Agora, essa semana foi a primeira semana que eu toquei em aspectos táticos, alguma coisa assim, mais eles pensarem o jogo, mas também de uma maneira que estimulasse a criatividade deles. Então, eu peguei o jogo da Bélgica, né, até que eu falei, e falei para eles, ó, vocês vão analisar a Bélgica, dividir em 4 grupos, né, cada grupo tem que me dizer o que vocês viram no jogo da Bélgica que parece com o que a gente faz. Então, causou assim, muita troca entre eles, comunicação, e a comunicação para mim é essencial no futebol. Uma outra semana eu falei, ó, vamos imaginar que a gente tem que construir um perfil de jogo, não gosto da palavra perfil, mas vai ela mesmo. Um perfil de jogador da categoria sub-13. O que vocês acham que para ser jogador, para participar do grupo de vocês, o jogador tem que ter de comportamento, de atitude? Aí vocês vão fazer o seguinte, conversa com a psicologia, conversa com a nutrição, conversa com o preparador físico, pedir eles para conversarem com várias áreas, para eles montarem uma cartilha, né, de comportamento. E aí na semana seguinte eles apresentaram, o jogador para ser do Sub-13 do Botafogo tem que respeitar o cardápio da nutrição, tem que se alimentar bem, tem que evitar comer besteira, tem que estar atento à psicologia, participar das atividades porque é bom para a concentração. Então, eles mesmos foram criando parâmetros, né? Isso foi legal. Claro que se alguém botasse para ser jogador do Botafogo tem que matar o rival, eu ia inibir, não pode, mas é fundamental para eles terem criatividade, né? Eu conversei muito isso com a psicóloga, falei, ó, a gente vai ter que... Ela tem uma linha de pensamento muito parecida comigo, e ela falou, vamos apelar para a criatividade deles e comunicação. Foi um desafio tentar fazer isso sem ser no futebol. Essa semana foi a primeira, mas continuando com esse estímulo à criatividade e comunicação. E o trabalho para a próxima semana vai ser ainda em cima disso, que vai ser eles pegarem os ídolos deles. Eu vou dividir alguns grupos, né? Acho que é bom para fomentar essa comunicação. E aí falar com eles, vou pegar o Cristiano Ronaldo. Então você vai pesquisar o país que ele joga, Itália, vai pesquisar como é que o futebol surgiu na Itália, o que é a Itália, onde é que é a Itália, qual continente que a Itália está, ainda dá um conhecimento geral para o menino, né? Foge um pouquinho daquela pressão do futebol, mas ele está fazendo aquilo por causa do futebol, então isso é bem interessante. Muito bem. Vitor, quer deixar alguma rede social para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho? Rapaz, deixa. Meu Instagram, meu nome completo é Victor, né, com C, Hugo Germano Ferreira. Se for colocar, vai achar. Todas as minhas redes sociais são o nome completo. Eu nunca fui muito criativo para isso, não. Mas o Facebook e o Instagram são esses dois aí completos. E e-mail, se alguém quiser mandar, é victorhgferreira@gmail.com. Então fica à vontade aí para mandar dúvida, mensagem. Eu acho que cada vez mais o futebol, durante muito tempo o futebol foi muito fechado, né? Acho que foi até uma questão do Guilherme. Só entrava com peixe e tal, eu sou totalmente contrário a isso. Eu acho que a gente tem que ser cada vez mais aberto, porque a gente lida com paixão, né? Então, eu enxergo o futebol muito mais como arte do que como ciência, talvez, embora a arte seja ciência também. Mas eu enxergo como arte, entretenimento. Eu acho que quem consome essa arte tem que sentir prazer, sentir envolvido. Eu acho que fortalece o esporte. Então, fica à vontade, pode mandar mensagem, pergunta, como entrou no futebol. Nem sempre vai ser por peixada, mas não é fácil entrar. Então, façam os cursos, quem tiver interesse faz, corre atrás, porque dá para conseguir um lugar sim. Deixa o canal aberto e já agradeço. Exatamente. Além das redes de Vitor, podem seguir a gente, @Richard Varluta no Instagram, @GBcolomé, né, Guilherme? Instagram e Twitter, no caso dele. No meu caso, Thiago.Trindade90 no Instagram, Thiago Trindade90 no Twitter. Segue o Infelizmente FC, @InfelizmenteFC no Instagram, @FC Infelizmente no Twitter.
Segue no Spotify, nas outras redes de podcast. Segue no YouTube, ativa sininho. Deixa um comentário, fala mal do apresentador, fala mal da bancada, fala bem do convidado. E lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu.